Cérbero, o cão de 3 cabeças de Hades, é o guardião do submundo da mitologia grega. Este gigantesco cão não é apenas uma criatura que parece ter surgido de um pesadelo, mas também é um símbolo da fronteira entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos. Com suas 3 cabeças ferozes, Cérbero não apenas inspirou terror nos corações dos gregos da antiguidade que ouviam suas lendas, mas também serviu como um lembrete constante do poder implacável e inescapável da morte. Ele é um guardião, um porteiro entre as realidades e uma de muitas faces da morte. Agora, mergulharemos nas profundezas do mito de Cérbero, explorando suas origens, significados e as diversas maneiras pelas quais esta icônica criatura deixou sua marca indelével na cultura e na imaginação ocidental. Venha comigo ao encontro dos portões de Cérbero e conheça os mistérios que rondam o temido cão de 3 cabeças da mitologia grega. O nascimento de Cérbero, a partir de figuras tão temidas e poderosas, predestinado a um papel de destaque na mitologia grega. Desde o início, ele estava fadado a ser mais do que um mero cão com umas cabeças a mais. Cérbero é frequentemente descrito como uma criatura de proporções e características aterradoras. Suas 3 grandes cabeças simbolizam os diversos aspectos do submundo. Enquanto algumas interpretações sugerem que as cabeças representam o passado, o presente e o futuro, outras as veem como representações de nascimento, vida e morte. Além das 3 cabeças, Cérbero é descrito como tendo uma cauda em forma de serpente, acrescentando um elemento ainda mais assustador à sua aparência perturbadora. Esta cauda, muitas vezes retratada como uma serpente viva, complementa a natureza híbrida de Cérbero, combinando características de cão e monstro-serpente que remete à natureza de seus hediondos pais. Em algumas versões do mito, serpentes adicionais podem ser encontradas brotando de várias partes de seu corpo, como uma juba com diversos ofídeos. O corpo robusto de Cérbero, musculoso e imponente, é frequentemente descrito como sendo de tamanho colossal, capaz de inspirar medo e respeito em todos que se aproximam. Suas garras afiadas e dentes enormes são perfeitos para um guardião implacável, complementam sua presença intimidadora. Posicionado na entrada deste reino sombrio, governado por Hades, o deus dos mortos, Cérbero serve como um sentinela feroz, impedindo que os mortos escapem do reino de seu mestre e que os vivos o invadam. Em outras versões, a entrada é permitida e livre a qualquer um, mas este seria um caminho sem volta. Cérbero não é apenas um cão de guarda no sentido tradicional. Ele é uma manifestação da própria natureza do submundo e de Hades. Sua presença na entrada do reino de Hades serve como um lembrete constante da soberania e do poder de Hades sobre o mundo dos mortos. As 3 cabeças de Cérbero, sempre vigilantes, refletem a onipresença de Hades e sua capacidade de ver todas as coisas que ocorrem em seu domínio. Cérbero atuando como carcereiro de Hades e garantidor das decisões do tribunal presidido pelos juízes infernais. Além disso, a relação entre Cérbero e Hades reflete o respeito e o temor que os antigos gregos tinham pelo submundo. Cérbero, com sua aparência ameaçadora e suas funções de guardião, personifica os aspectos aterrorizantes do submundo, enquanto Hades representa a inevitabilidade e a justiça da morte. Juntos, eles formam uma dupla que mantém a ordem no mundo após a morte, um aspecto crucial da visão de mundo da mitologia grega. Apesar de ser formidável guardião, como é de se esperar de um cão, ainda mais com 3 cabeças, Cérbero já foi enganado uma vez, quando a bela Psique teve que descer ao mundo dos mortos para realizar uma tarefa a mando da deusa Afrodite. Ela tinha que enganar Cérbero para conseguir voltar ao mundo dos vivos.
Para isso, ela ofereceu ao cão pães especiais embebecidos em um sonífero. O cão não conseguiu resistir à tentação e comeu os pães e, como consequência, acabou caindo em um sono profundo e Psique acabou conseguindo escapar do cão guardião e voltar à superfície. Cérbero também aparece em outros relatos mitológicos, como na história de Orfeu, o músico lendário que tentou resgatar sua esposa Eurídice do submundo. Orfeu, com sua música encantadora, conseguiu pacificar Cérbero, um feito que simboliza o poder da arte e da beleza sobre as forças brutais. Uma das histórias mais famosas envolvendo Cérbero é o 12º e último trabalho de Hércules. Neste épico desafio, Hércules foi incumbido de capturar Cérbero e trazê-lo à superfície, uma tarefa que simbolizava sua conquista sobre a morte e o impossível. Hércules, após receber permissão de Hades, conseguiu dominar Cérbero sem usar armas, demonstrando força e astúcia. Hércules arrasta então o cão para a superfície, e ao ver a luz do dia, o cão infernal teve náuseas e acabou vomitando. O solo tragou todo o vômito infernal, e neste lugar surgiram plantas carnívoras e venenosas. Hércules levou o cão até o palácio do rei Euristeu e apresentou a besta infernal ao rei. Assim, Hércules concluiu seu 12º e último trabalho. O herói libertou o cão que correu às pressas de volta ao reino de seu mestre. Quando o velho herói Teseu invadiu o reino de Hades com o objetivo de sequestrar a rainha, ele e seu inseparável amigo Pirito acabaram sendo feitos prisioneiros no submundo. Eles ficaram aprisionados por muitos anos, mas Teseu acabou sendo libertado por Hércules. Já Hades não permitiu que Pirito fosse libertado. E conforme algumas versões do mito, o amigo de Teseu acabou sendo devorado pelo cão infernal. Cérbero ainda é mencionado em várias obras literárias antigas, incluindo a Ilíada, de Homero, e Eneida, de Virgílio, onde é retratado como um elemento essencial do submundo. Na psicologia moderna, o cão de Hades pode ser visto como uma representação do inconsciente coletivo, um símbolo dos medos e ansiedades profundamente arraigados relacionados à morte e ao desconhecido. As 3 cabeças de Cérbero, vigilantes e onipresentes, podem ser interpretadas como uma manifestação das várias facetas da mente humana, o id, o ego e o superego, conforme a teoria freudiana, cada um guardando a entrada para o reino inexplorado e muitas vezes temido do inconsciente humano. Já em uma abordagem mais filosófica, Cérbero personifica a morte não como um fim absoluto, mas como um limiar, um ponto de passagem entre diferentes estados de existência. Esta perspectiva reflete a ideia grega de que a morte é uma transição, um componente necessário e natural do ciclo da vida. A presença de Cérbero no submundo, portanto, não é apenas uma medida de segurança ou um símbolo de medo, mas também uma representação da aceitação da morte como parte da ordem natural das coisas. Ele serve como um lembrete constante de que a morte é uma realidade inescapável, mas também uma parte essencial do grande ciclo da vida, da morte e do renascimento. A figura de Cérbero atravessou as eras, se adaptando a novos contextos em cada nova história, representação artística ou adaptação em jogos e mídia. O cão do submundo continua a capturar nossa imaginação e a imaginação das novas gerações, mantendo-se como um símbolo fascinante e aterrador.